Olá, olá, boa tarde, como vão todos? São 14 horas e 43 minutos. Eu estou falando aqui da cidade de Lusiânia, Goiás, dando sequência à nossa live, trazendo novamente, mantendo a nossa mensagem de amor, de paz, de solidariedade, enfim, de fraternidade, enfim, o que nos predispomos aqui é manter as nossas lives de maneira serena, sem, é claro, querer interferir na crença e na fé de cada pessoa. Hoje nós vamos falar sobre o lar, a escola do coração. Hoje, Dia das Crianças. Naturalmente, todos os dias são Dia das Crianças, mas hoje especificamente um dia dedicado, 12 de outubro, dedicado às crianças. Cada um de nós ainda deve ter uma criança dentro da gente, né? E cada um traz consigo as suas lembranças da infância, da família, dos amigos, as lembranças dos pais, daqueles que os pais já partiram para o mundo espiritual, e cada um traz a sua história. E hoje, é claro, cada criança construindo a sua história para, assim como nós, lembrarmos no futuro da nossa infância, da nossa história. Vou fazer uma pequena leitura aqui do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Esse pensamento é um pensamento que nós vamos desenvolver um pouco e dentro disso falar sobre o lar, a escola do coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então a pequenas crianças para as quais as tocasse. E como seus discípulos rejeitaram com rudes palavras os que se apresentavam, Jesus, observando, censurou-os e exortou-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para os que elas se assemelham. Em verdade vos digo que a pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E após abraçá-las, abençoou-lhes, impondo-lhe as mãos. Isso está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Mas embaixo diz: a pureza do coração é insuperável, da simplicidade da humildade. Exclui toda ideia e egoísmo de orgulho, e por isso que Jesus toma as crianças por emblema dessa pureza, como a tomou pelo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, se considerarmos que o espírito de uma criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida corpórea as imperfeições que se despojou em suas existências precedentes. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos fornecer o modelo da verdadeira pureza. A comparação, contudo, é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criancinha, ainda não tendo podido manifestar qualquer tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Por isso Jesus afirmou de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para os que elas se assemelham. Bem, se formos buscar aqui a interpretação de que o reino de Deus, quando Jesus diz que é semelhante a uma criança,
E ele fala da vida presente, ele não fala do espírito em suas vidas anteriores. Está falando da criança, da humildade, da simplicidade, daquilo que a criança traz, sem maldade, pura. E isso espelha que cada um de nós deveríamos ter um modelo. Esse modelo que de uma maneira singela imitássemos ou agíssemos de coração como o modelo de uma criança. Convido você a fechar seus olhos e juntos orarmos. Fazemos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, dando sequência ao nosso estudo, às nossas... falando sobre a família, parei alguns dias de fazer a live em virtude de, em algum momento, o tempo, e outro momento também tive gripado. E hoje, retomando isso todos os domingos, entre 12, 13 horas, 14 até as 15 horas, poder fazer todos os domingos aqui a live para compartilharmos juntos um pouquinho da doutrina. Aqui diz: o lar é a escola do coração. No livro Luz do Lar, ele diz o seguinte: o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Quando cada um de nós, ao retornarmos ao plano físico, nasce dentro de uma conjuntura social. Seja uma conjuntura social de pessoas, às vezes de boa índole, e outras vezes reencarnamos, voltamos ao plano espiritual, dentro de uma estrutura social, de uma família desregrada. Mas cada um de nós aprende dentro do lar que nascemos. Cada um de nós vamos trazer, então, reencontrarmos espíritos, afetos e algumas vezes desafetos. Nós, ao prepararmos a nossa vinda, a nossa reencarnação a esse plano, nós tomamos ciência, já no mundo espiritual, do ambiente do lar que vamos nascer. Muitas das vezes, ao nos expressarmos, falar: não combino com essa família, eu não sou desta família, eu não sou deste, não sei o que eu estou fazendo aqui. E cometemos talvez esse equívoco de acharmos às vezes que somos até melhores do que os nossos irmãos, as nossas irmãs, enfim, os nossos familiares. Mas ao buscarmos, com o passar dos anos, a compreensão do modelo do lar que nascemos, que é a nossa primeira escola, na verdade, Deus nos dá aquilo que merecemos. E rejeitar os nossos familiares,
é uma prática anticristã. É ser um cristão, muitas vezes, somente de fachada. E quando somos ainda espíritas, cristãos, que nos denominamos, equivocadamente às vezes somos espíritas kardecistas. Na verdade, Kardec é um codificador que merece todo o nosso respeito, mas o nosso modelo não é Kardec, o nosso modelo é Jesus. Jesus nosso irmão, Deus nosso Pai, Jesus nosso amigo, nosso governador do planeta Terra, nosso médico, nosso advogado. E assim ele se comportou durante toda a sua passagem e o seu ministério aqui no plano terrestre. Muitas pessoas confundem casa e lar. A casa é uma estrutura física, o prédio onde moramos. O lar é a família, são as pessoas. E quando aqui diz o lar, escola do coração, é porque vamos nos desenvolvendo dentro do lar, adquirindo essa convivência, porque o ser humano ele é, materialmente falando, imitativo e associativo. O Nabucodonosor aqui está perguntando se eu sou petista. Não, não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, não, meu irmão. Até porque o assunto aqui nós estamos falando de família, nós estamos falando do aspecto religioso, respeitando, é claro, a sua pergunta, e política às vezes tem muita hipocrisia, religião não religião, ou vamos falar, a busca da religiosidade, ou a busca das coisas espirituais é voluntariedade, voluntarismo, é vontade, né? E às vezes a religião tem alguns problemas que pode ocasionar desunião, desafetos. Não saí da política não, continuo político, mas continuo espírita, como sempre fui. Com relação todo ser humano é político, né? Então a política ela faz parte do progresso da humanidade, ou pelo menos deveria ser assim. Com relação à família, meus irmãos, aqui traz no livro de André Luiz, ele diz o seguinte: o lar é uma instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. A grande questão aí que Deus nos capacita, que Deus nos coloca nesse seio familiar e que viemos aqui a este plano para aprender e para evoluir. A família ela é uma instituição divina, criada por Deus. Se você for buscar as demais instituições humanas, você vai ver que um partido político, ele é criado por homens. Um pensamento ideológico, ele é criado por homens. Uma religião, seja qual religião que for, sempre tem um fundador. Nós temos como princípio de uma instituição divina que é a família. A família é uma instituição criada por Deus. O lar são encontro de almas, como disse, às vezes afetos e outras vezes desafetos. E esse conjunto de espíritos reencarnados, nascidos no plano
terrestre e que vão conviver juntos, é oportunidade, porque Deus é muito sábio. Ele nos criou espíritos simples e ignorantes. E vamos evoluindo de acordo com a nossa existência, com as nossas vidas, errando muitas vezes, errando e outras vezes acertando, buscando virtudes e outras vezes caindo no caminho dos vícios. E esse processo de vida, de vencer a nós mesmos, é que vai com que vamos evoluindo, melhorando. Muitas vezes vivemos numa família que temos inclusive desafetos dentro da própria família. Isso às vezes é muito ruim. Antigamente as famílias eram bem grandes e pode perceber que cada um traz genuinamente o seu caráter. Às vezes filhos criados pelos mesmos pais, dentro das mesmas concepções religiosas, ideológicas e sociais, e são pessoas completamente diferentes. Uns buscam o caminho do bem, da virtude, e outros trazem contigo suas concepções existenciais e buscam às vezes o caminho dos vícios, das coisas que não vai fazer com que se melhore. Qual pai não sofre ao ver um filho nas drogas, jogando fora a sua existência? Qual mãe não sofre ao ver uma filha caminhando para caminhos do álcool, das drogas, da prostituição? Às vezes esses pais se sentem tão impotentes para poder buscar as soluções ou a solução especificamente para aqueles problemas. Quem às vezes não perdeu um ente querido porque caminhou para o caminho que não é o caminho da virtude e do bem? Quem às vezes não perdeu um amigo, uma amiga, que se deixou levar pelo caminho dos vícios, tendo às vezes a oportunidade de ter caminhado para o caminho da virtude? A vida continua, meus amados e amados irmãos. Acreditamos sim na imortalidade da alma e não na involução do espírito, mas que ele estaciona às vezes porque não usou bem a sua oportunidade. O lar é a instituição divina. Nossos afetos e desafetos, às vezes dentro do próprio lar, materialmente dizendo, por não construirmos um mundo, uma situação de harmonia, de bem-estar, de equilíbrio, de humildade. Às vezes trazemos, aliás, desafetos dentro da nossa própria existência reencarnatória. Um pai, às vezes, que não gosta do próprio filho, uma mãe que tem um filho desafeto a si próprio. Mas, fazendo uma leitura aqui, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas no plano da Terra? Ainda é o lar.
onde a criatura vai receber todas as suas bases de sentimentos. Devemos trabalhar a criança para que ele possa, durante a sua infância, ter memórias no seu psique de coisas boas, de amor, de afeto, de bondade. Até porque aquela criança vai ser um adulto no futuro. Sabemos que, às vezes, nascemos em lares extremamente desordenados. Pais doentes alcoólatras, outras drogas, violência doméstica. Na nossa cultura brasileira, esse tipo de acontecimento, às vezes, que essas práticas nocivas, a consciência das nossas crianças. E fragilizamos o lar, mas acabamos fragilizando homens e mulheres do futuro, ou adultos do futuro. Muitos pais hoje estão entregando a formação de seus filhos, dando à escola a responsabilidade que é sua, da criação, da educação. O lar é a escola educacional, é a primeira. A escola é ensinar, transmitir ensinamentos. E contribui na formação, sim, do ser humano. Aqui tem um que diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Isso é um pensamento, às vezes, é muito sério, de dizer que a escola instrui, mas só quem educa é o lar. A família, como instituição divina, e hoje há um grande impacto com relação a isso, a modelos de família, há um grande pensamentos que querem às vezes destruir familiar, quer destruir a instituição família. A família não presta, a família é isso, a família é aquilo. Meus irmãos, vamos criar um pensamento, irmãs, mentalizar para que se crie um egrégora espiritual de proteção à nossa família. Quando Jesus expressa no Evangelho que era para deixar os discípulos ali com suas limitações também, eram seres humanos, e disse não queria que aquelas crianças se aproximassem de Jesus, até porque achava que aquelas crianças iam atrapalhar aquele trabalho que estava sendo feito ali. E Jesus disse: deixai vir a minha criancinha, porque delas é o reino dos céus. É essa a essência divina. A criança, ela briga, daqui a pouco ela está brincando uma com a outra. Nós, quando brigamos com alguém, ou discutimos ou discordamos, daqui a pouco nós estamos guardando mágoa, querendo vingança, articulando às vezes para destruir aquela pessoa. E cada vez mais vamos nos autodestruindo, porque existe no universo uma lei de causa e efeito.
E quando até pensarmos mal a outra pessoa, estamos pensando mal a nós mesmos, construindo em nós uma forma de fluidos espirituais ou uma forma de capacitação de egrégora espiritual negativa. Às vezes temos que deixar que o mal, às vezes não sempre, que o mal por si se destrua. Às vezes as pessoas pensam que vai destruir outro e está se autodestruindo. E Deus é perfeito. Deus não falha. O universo, em sua grandiosidade, e aqui eu vou ler um pequeno trecho aqui do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Em que local? É a pergunta. A resposta é muito clara. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa em tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E vem mais, diz o seguinte: para acreditar em Deus, basta ao homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto ele tem a causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Qual a causa da existência da nossa família? Quantos irmãos temos? Espiritualmente, em resposta a nós, desculpa, nós podemos dizer que existe a família física, existe a família material, a física, existe a família espiritual e existe a família universal. Família física são nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nossos primos, a consanguinidade. A família espiritual são as pessoas com as quais convivemos. Quando você sai de casa, pega um ônibus, ou quando você sai de casa, seja onde for, num veículo, é um carro que você vai com os amigos, com as amigas, ou você vai no seu próprio automóvel. Quando você sai de casa, quando nós, aliás, saímos de casa, ao sairmos de casa, nós vamos nos encontrar com as pessoas. E ao chegarmos no local de trabalho, a nossa família está ali. É a nossa família espiritual. No trânsito são nossos irmãos. No ônibus são nossos irmãos que estão. Esta é a nossa família espiritual, todos os que convivemos, todas as pessoas quais encontramos. Nada acontece por acaso. Ao encontrarmos as pessoas no nosso local de trabalho, nós vamos conviver com essas pessoas.
Nós vamos conviver com essas pessoas e essa convivência, ela não é à toa que ali, o telefone tocando aqui me tirou um pouco a atenção, chamando aliás, não é à toa que vamos estar ali, convivendo com os outros, muito mais às vezes até que com os nossos familiares. Tem uma explicação aqui no livro A Família que diz o seguinte: na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se desfaça. O novo ciclo no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça, aliás. O novo ciclo do progresso espiritual se traduz entre os homens em lares cristãos, para que a nova era da humanidade possa ocorrer. Está um livro Consolador escrito por Emmanuel. Veja bem, a consanguinidade, o amor à família é a forma mais, talvez na nossa visão, de poder restituir relacionamentos, relações. No papel da doutrina, ele traz a oportunidade de reatar laços perdidos, de rever inimizades, mas ao mesmo tempo de encontrar grandes amigos. No ângulo reto, o lar é como se for um ângulo reto. As linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, que pensa na grandiosidade. A mulher geralmente é mais voltada para as coisas espirituais. O seu sentimento, ele é mais de inspirações mais criadoras, até pela maternidade. O horizontal é o sentimento masculino que marcha para a realização do campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo, onde as criaturas devem se unir espiritualmente antes de que corporalmente. André Luiz, ele traz esse escrito no nosso lar, e quando se fala do nosso lar, é um livro extremamente importante que traz a existência e o modelo de existência da vida espiritual. Quando André Luiz passa pelo umbral, é recolhido pelos mentores espirituais, vai para o nosso lar, lá conhece a estrutura desta colônia espiritual, inicia seu trabalho ali no Ministério da Regeneração. E ali, como diz aqui, a gente pode ver a fragilidade da existência humana e a necessidade de encontros e reencontros. E quando falamos que vamos buscar dentro desse laço do espiritismo cristão, essa força da família, do lar, da existência das pessoas, da imortalidade da alma, da crença em Deus como causa primária de todas as coisas, sem dúvida nenhuma, através desta compreensão e destes conhecimentos, passamos então
a percepção correta de que a família é laço indispensável para a nossa evolução espiritual. Evolução espiritual, gente, não depende da espiritualidade em termos, né? Não é através de mágica a gente pensar tudo que é espiritual, não. É um processo natural. Amar o próximo, conviver bem, ter Cristo como seu modelo. Dentro do conceito do espiritismo cristão, cada vez mais fortalecemos os laços para com os seres humanos de boa e às vezes de má convivência. Temos aceitação da existência das coisas espirituais, compreendemos a dor no momento certo, lutarmos para poder melhorar o mundo que estamos, que vivemos, não aceitar ter passividade com as coisas ruins, mas lutar para que o mundo melhore para você e para as outras pessoas. Encerrando, aqui diz: a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. É um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa de Cristo. Quando pensarmos na família, em nossa família, nas outras famílias, e compreendermos que as outras famílias são nossa família espiritual, a lei do amor, da caridade, do amor trazido por Cristo a esse plano físico, do esclarecimento trazido pelos nossos mentores espirituais, da percepção correta do que é a família. Famílias melhores, mundo melhor. Famílias mais evoluídas, mundo mais evoluído. A família é uma célula mãe da sociedade. E essa célula, quanto mais ela melhora e se harmoniza, mais a sociedade vai se harmonizando. Emmanuel, ele diz: a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. E mais na frente ele diz, no livro Consolador, só um modelo, que é a personalidade excelsa de Jesus. Jesus, o seu primeiro chamado milagre, segundo a narrativa bíblica evangélica, foi a transformação de água em vinho, nas bodas de Caná, em um casamento. Isso demonstra a importância da família. Muito mais do que a água e o vinho ali, embora o vinho ali não tinha álcool, era suco. Muito mais do que isso, é a demonstração de Jesus da importância maior da família. Ele poderia ter feito chamado milagre em outro local, como fez vários através dos seus conhecimentos espirituais. Mas Jesus, ele fez ali, nenhum casamento, demonstrando a importância primária do início da educação, da formação dos espíritos ali reencarnados. A importância da família. Muitas vezes perdemos nosso tempo falando mal dos nossos familiares. Muitas vezes
perdemos nosso tempo não contribuindo com os nossos familiares. Muitas vezes perdemos nosso tempo não falando de Jesus, do amor de Jesus, do Pai que é Deus, por medo, por timidez. Falamos, muitas vezes não conseguimos falar dessa doutrina que consolador aos nossos familiares. Muitas vezes, pelo fato de sermos espíritas, não falamos da doutrina espírita a alguém. Até porque o nosso método não é proselitismo, mas evidências corretas do que é a espiritualidade para nós. Quando Paulo de Tarso escreve a Timóteo, Paulo escreveu, creio que foi 13 cartas, 10 a igrejas e 3 a pessoas. E uma delas foi Timóteo. Ele disse: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, e essencialmente dos que da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Está na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se pararmos para refletir, para analisar, se buscarmos uma reflexão interna, vamos perguntar para nós mesmos: qual a contribuição que eu estou dando à minha família? O que tem feito eu para construir uma família melhor? Só tenho reclamado? Só tenho acusado meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, enfim, primos e outros? O que eu tenho feito para construir um ambiente de trabalho melhor? Só colocar o dedo para um ou outro? O que eu tenho feito para melhorar no trânsito, na escola, no trabalho, no lar? Se temos 3 aspectos de família, o que tem feito para melhorar o mundo que vivemos? Tenho somente reclamado? Uma amiga me perguntou agorinha se eu ainda era político, e sou, é claro. E digo o seguinte: o que eu tenho feito para ter políticos melhores? O que eu tenho feito para ter representantes mais honestos, mais decentes, mais de caráter melhor? O que eu tenho feito para que as lideranças que quais eu convivo, seja na igreja, no centro, no dia a dia, sejam homens de bem? Somente tenho acusado? Somente tenho reclamado? Tenho feito pelo menos uma prece para os nossos líderes? Uma oração? Observarmos essa questão da família como berço primordial, célula, mãe da sociedade, primeira escola, a família como os primeiros ensinamentos, a família como num processo educacional, a que educa de verdade. E ao buscarmos compreender qual é o nosso processo de magistério como pai e mãe,
Mandar um abraço para o meu amigo Salles, que entrou. Tudo bem, meu amigo? Grande abraço. Qual o nosso papel para com as nossas crianças, para com os nossos amigos, para com os nossos irmãos, para com os nossos pais? Aqui não é uma cobrança, é uma reflexão. E ao encerrar, dizemos com muita tranquilidade: a família é uma obra de Deus. E como obra de Deus, ela deve ser sim preservada. Fiquem com Deus. Convido vocês agora, se tiverem, é claro, a gente sempre tem aqui o nosso final aqui com a fluidificação das águas. Se você tiver em casa, pega um copo com água, 1 litro, pra você tomar durante a semana. Vamos juntos, não sou eu que fluidifico, são os nossos mentores espirituais. E eu quero, junto com você, mentalizarmos coisas boas. Ao encerrar esta live, pensar em nossas famílias, em nossos amigos e sintonizar com Deus, com as coisas espirituais. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esta live, por este momento. Queremos agradecer ao Pai especificamente pelas nossas famílias, pelas crianças que hoje se comemoram os seus dias. Queremos, ó Pai, pedir por cada família, daqueles que nos acompanham, daqueles, ó Pai, que conosco comungam da vontade de transformação de um mundo melhor. Queremos, ó Pai, que cada família seja abençoada e que essa semana seja uma semana de harmonia, de sintonia boa, de conquistas, vitórias a todas as famílias, dos nossos amigos, irmãos, enfim, os nossos familiares. Pedimos ainda que continue conosco e que possa, Pai, através dos nossos laboratórios da espiritualidade, possa trazer ao Pai o remédio necessário para cada lar, suas caixas d'água, seus filtros, para a água colocada no copo, na jarra, para mentalizarmos, ó Pai, esses remédios de acordo com a necessidade de cada um. Continue, ó Pai, conosco. Eleve-nos às mais altas, sublimes sintonias da bondade, para que a gente possa ser melhor hoje do que fomos ontem. E se amanhã para nós existir nesse plano terrestre, que possamos, ó Pai, através desses eflúvios da espiritualidade, melhorarmos a nossa sintonia para com todos nós, para com todos os nossos familiares e amigos e irmãos. Melhorarmos a nossa sintonia para com as forças espirituais. Continue conosco, ó Pai, hoje, amanhã e sempre. Amém. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus irmãos.